Depois dessas belas imagens que vocês viram, nós vamos contar a história de 3 caipiras boiadeiro aqui de nossa cidade de Botucatu. Não saia daí porque esse programa tá muito gostoso. Até já. Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando. Meu velho tempo de peão, nervoso eu fiquei lembrando. Senti uma dor no peito, igual brasa me queimando. Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando. Eu tive um pressentimento que a morte na voz do vento ali estava me rondando. Eu saí lá pro terreiro, lembrei nas glórias passadas. Me vi montado num potro, correndo nas invernadas. Também vi o lenço acenando de alguém que foi minha amada. Estamos aqui com o seu Homero, ele que é nascido na cidade de Bofete e depois deu essa continuidade na nossa cidade de Botucatu. Conta um pouquinho pra gente, seu Homero, desse nascimento na cidade de Bofete, como é que tudo aconteceu, a história do senhor. Nenê, eu nasci em Bofete, na zona rural. E ia para Bofete, né? A pé naquele tempo, não tinha água encanada no sítio, não tinha luz. Era um tempo diferente, né? Difícil. O senhor nasceu então numa propriedade rural, né? Nasci na cidade, mas imediatamente fui para a zona rural. Fiquei até os 14 anos, depois vim para Bofete. E meu pai, logo com 16 anos, comprou um açougue, fui açougueiro. E a vida continua assim, né? Difícil aquele tempo. O Bofete era o maior produtor de algodão do estado de São Paulo. E então a gente só via dinheiro na colheita. O açougue vendia com prazo de colheita, os comerciantes, como o João Cury, que tinha armazém, vendia também com prazo de colheita. A gente só via dinheiro no fim do ano. Seus pais chamavam como? Francisco Cordeiro de Campos e minha mãe Lígia Filiolini. E esse açougue, quando o senhor adquiriu lá em Bofete, quando foi? Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu tinha 16 anos. Eu nasci em 31, isso foi em 47. E os seus pais já mexiam com gado? Porque hoje aqui o senhor... Eu era sitiante, mexia com um pouco de gado. E eu fui lidar com açougue, comecei a vida ali. Depois, mais tarde, fui negociar com gado, comprar, vender, comprei propriedade e foi crescendo. Casei-me com 25 anos. A minha história eu contei pra você, né? Que foi... E quando o senhor era menino, o que o senhor fazia na fazenda? Como que era a atividade do dia a dia? Não, a gente ia na escola de manhã, voltava meio-dia, 1h chegava e ia repartir algodão, que naquele tempo plantava algodão e tinha que trabalhar na roça, né? Ia repartir algodão, essas coisas. O que é repartir algodão? Algodão plantava de punhado, como o Batista sabe ali, e depois deixava 3, 4 só os pés mais bonitos, mais viçoso, deixava 3, 4 pés e arrancava o resto, né? Os outros descartavam? Descartava, perfeitamente. Eu gostei, a gente estava conversando nos bastidores aqui, o senhor falava da história da geladeira. Nessa época não tinha luz elétrica na cidade de Bofete, não era uma vida difícil, e a geladeira funcionava como? Quando tinha, não tinha, ninguém tinha. Mas se tivesse, tinha que ser a querosene, né? Porque não tinha, ninguém tinha, mas se alguém tivesse, não tinha rádio. Em Bofete, quando eu tinha 15, 16 anos, tinha uma padaria que o padeiro tinha rádio e o pessoal ia assistir jogo de futebol, ouvir jogo de futebol pelo rádio, né? Só a padaria que tinha o rádio para ouvir. Só a padaria. Em 1945, o senhor dizia pra gente também que houve a guerra. E nesse fato, nessa época, teve alguns fatos importantes que marcou a vida do senhor. Nessa época a gente era criança, né? Foi em 44, acho que foi, né? 45, 44, 45. Então foi racionado o açúcar, o querosene, o sal, era tudo racionado, né? Então a gente tinha que ir na prefeitura, pegar uma cota e comprar no armazém. Nós não fazíamos isso porque nós éramos amigos do depositário, que era o João Cury, e nós comprávamos à vontade, né? Porque ele ia em São Paulo e comprava à vontade lá, porque também o depositário de São Paulo era um libanês,
patrício dele, mas era difícil, porque é tudo com cota, né? Estava na feitura, tem a cota para 2 litros de óleo, 2 quilos de açúcar, 1 de sal, aquela coisa toda. Para nós, infelizmente, não precisava, né? Porque nós tínhamos... Nós éramos amigos do depositário, que era o João Cury, né? O João Cury que o senhor fala é o avô do João Cury aqui, bisavô? Avô desse prefeito hoje ainda, João Cury, que era o pai do Jamil, avô do João Cury aí. Quando o senhor fala na figura de depositário, explique melhor pra gente, o que é o depositário? O depositário era nomeado um depositário para pegar a mercadoria em São Paulo e distribuir, né? Ele comprava em São Paulo e distribuía. Ele era nomeado, não sei quem é que nomeava esse depositário. E foi nomeado João Cury. E como lá em São Paulo era um patrício dele, que era o depositário, que distribuía para os municípios, então ele pegava muito mais do que era a cota de bofete. Então nós tínhamos à vontade, né? Então sempre vinha um pouquinho a mais? À vontade, nós pegávamos sempre à vontade, né? Porque... E por ser amigo da família dos Curies lá em Bofete, vocês tinham um pouco de privilégio? Nós tínhamos privilégio, tudo que era da política dos turcos, como falava na época, né? Então a gente era amigo e pegava à vontade, né? Agora, com o seu Homério Cordeiro, e eu gostei daquela história do senhor, que o senhor, para casar com a esposa do senhor, a dona Jurema, que nós conhecemos muito, né? Eu gostaria que o senhor contasse essa história, que é uma história até um tanto quanto engraçada e bonita ao mesmo tempo. Eu sempre namorei a Jurema, desde escola, desde grupo escolar, desde criança, namorava, voltava. E quando nós resolvemos casar, a mãe dela nunca quis o namoro, nunca aceitou. E quando foi para casar, então foi pior. Bateram nela, os filhos e atropelaram da casa. Então eu, para casar, eu precisei, né, casei ela fora de casa, não foi ninguém no casamento. Casei foi 56 que eu casei. E a esposa do senhor aceitava bem isso? Ela aceitava porque eu gostava muito dela, mas ela também gostava muito de mim. A prova é que ela deixou tudo, né? Os irmãos, a mãe, tudo para me acompanhar, né? Então, fomos morar no sítio, vida difícil naquele tempo, né? E deu fim, mas Deus ajudou nós lutamos e de que no fim acabamos adquirindo alguma coisa e tivemos uma vida maravilhosa, né? E depois o senhor contou que trabalhou no açougue, foi adquirindo... Fui açougueiro, depois fui sitiando, fui comerciante de gado e assim foi levando a vida, adquirindo propriedade, terra, essas coisas e lutando, né? Fui vereador em Bofete 15 anos, porque eu não gostava de política, mas forçaram eu. Fui 3 mandatos, um mandato de 4, um de 6 e um de 5. Depois eu queria que fosse candidato a prefeito, não aceitei, candidato único, eu depois vim embora para cá, ainda continuaram atrás de mim, mas eu não fui mais. E quando o senhor esteve em Bofete, o senhor conheceu o Carreirinho? Não, o Carreirinho eu conheci, desde mocinho novo, eu era muito amigo do Carreirinho. E o Carreirinho nasceu em Bofete, quando tinha acho que uns 15 anos mais ou menos, foi para Pardinho, e depois... começou a cantar, e ficou cantor, cantava com a irmã, depois arrumou a dupla e foi para São Paulo. Depois ele casou-se em São Paulo, o Carreirinho. Até tem uma história interessante, ele não casou, ele foi morar com uma moça, ficou com a moça uns tempos, teve um filho com a moça, e depois separou, a moça sumiu. Aí ele casou-se com a outra, teve vários filhos, também não casou, porque a outra era de uma outra religião lá, e ele não casou. Viveu com a outra, teve 3, 4 filhos com a outra, separou, depois foi morar com a Casita Carreiro, depois separou, depois de um determinado dia ele encontrou com a primeira mulher, que era a paixão da vida dele. Não acredito, encontrou onde? Encontrou em São Paulo, por um acaso, né? E ela apareceu, encontrou com ele e falou, tem uma novidade para você. Falou, o que é? Aí veio com o moço, falou, esse moço é seu filho. Nunca ela procurou ele pra... Nada. Daí ele falou, eu sou feliz se você casar comigo. Ela falou, casava. Daí vieram em Bofete, fizeram o casamento em Bofete, e ele parou de beber, ele ficou um homem maravilhoso, o Carreirinho, né? Mas ele não teve sorte, que logo depois deu câncer nela e ela morreu. Ele não foi muito tempo feliz. E esse tempo aí, quantos anos já estava o filho deles? Já era moço, filho formado, porque ela falou para ele, quando eles separaram, ela estava, acho que grávida, uma coisa parecida, e ele, mas já era moço quando veio com ele. Depois ele casou com uma moça,
E ela também depois morreu, teve câncer. Ele casou com uma moça e depois, mais tarde, o Carreirinho casou com a sogra do filho, né? Mais tarde, com a Mariana, né? E quando ele morreu, ele estava casado com essa Mariana. Mas eu conheci o Carreirinho desde de moleque, né? Ele até fez uma música pra mim, eu falei pra você, né? Como que chama a música? Homero Cordeiro. Homero Cordeiro, tá gravado essa música? Tá gravada, sim. É verdade que antes de ser músico, antes de ser cantor famoso, ele era pedreiro? Era pedreiro. Não, no começo ele era servente pedreiro. No comecinho ele trabalhava num bar em Pardinho, era empregado do bar. Ah, ele trabalhava em Pardinho, por que não Bofete? Não, porque com 15 anos ele mudou para Pardinho, os pais dele mudaram para Pardinho. E ele trabalhou como ajudante num bar lá, depois trabalhou de servente pedreiro. E ele cantava com a irmã dele, chamava Aparecida. Ela morreu morreu depois dele, não faz tanto tempo. E depois ele foi para São Paulo, que foi cantar com o Theo Carreiro e outras duplas, como o Pardinho, Zé Carreiro, quando morreu, né, ele estava com o Carreiro a última vez, né? Então... O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 5. 4 homens e uma mulher. Quais os nomes deles? O mais velho é o Homero José Cordeiro, o segundo José Francisco Cordeiro, o terceiro é Lígia. O quarto é Henrique Cordeiro, o quinto é Marcos Aparecido Cordeiro. E eles são nascidos na cidade de Bofete ou nascidos aqui? Todos em Bofete. Todos bofetenses? Todos bofetenses. E o senhor estava contando, todos eles vivem aqui em Botucatu, tem um que está para fora, né? Tem só um em São Paulo, o resto está aqui. Tem um que mora em São Paulo, na Alphaville, e o resto mora aqui, não. E o senhor estava contando uma história bacana, né? Que o senhor, como é gostoso ser honesto na vida, né? E essa história desse filho do senhor que está lá em São Paulo, conta um pouquinho pra gente. Não, esse é o Chicão que fala, chama de Chicão. Ele trabalhava em Vargem Grande, lá perto de São Paulo, trabalhava no banco. E ele veio um fim de semana aqui em Botucatu, e na segunda-feira cedo foi embora, né? Tinha um Vox. Aí estava na Castelo, quando já estava na entrada no município da quadra ali, da cidade. Furou o pneu, ele foi trocar, não encontrou o step. Aí ele ficou desesperado, né? Que ele tinha horário para trabalhar. Aí saiu um senhor da quadra de carro, ele gritou pro homem: por favor, para aí, leve o meu carro naquele posto, o pneu no posto para arrumar. O cara falou: não posso, eu tô com pressa. Não, pelo amor de Deus, rapaz, eu preciso ir embora, eu não tô sem step. Que sabe se conhece meu pai, sou filho do Homero Cordeiro. O homem ia indo com o carro, deu ré e voltou. Você é filho do Homero? Falou: dá o pneu. Levou no posto, arrumou o pneu, trouxe, tá aí o pneu. Quanto que é? Ele falou: não, no dia que encontrar com o Homero, eu falei para ele que ele vai me pagar. Eu acerto com ele, pode deixar. Foi uma pena que ele não contou, não me deu o nome do homem, não perguntou o nome do homem, porque eu gostaria de ir lá agradecer. Ele não perguntou o nome do homem? Não perguntou, agradeceu e veio contar para mim. Eu falei: mas como chama? Eu falei: pai, eu esqueci. Eu falei: mas como é que eu vou na quadra perguntar quem é o homem que atendeu meu filho? Eu tenho tanto amigo na quadra, né? Tantos amigos, freguês, de vender boi, aquelas coisas, né? Então, infelizmente, fiquei sem saber. Seu Homero, nessa vivência toda com gado, lá do tempo de Bofete, depois vindo a Botucatu em 78, né? Que você... me diga uma coisa, o que mais deixou saudade nessa vida do senhor? O que mais o senhor lembra, assim, que bate na lembrança e o senhor chega até a chorar de saudade? Não, tudo eu tenho saudades, é claro, do passado, mas eu viajei muito a cavalo, tocando boi na estrada. Sofri muito, claro, com chuva, com sol, aquelas coisas, às vezes andando para a estrada, não tinha água para tomar, difícil, tudo era, mas era gostoso. E depois, mesmo comerciando, eu fui um grande comerciante de gado, eu tinha amigo em todo lugar, né? E tudo isso me traz saudade, né? Embora hoje ainda, né, faço muito pouco, porque já estou com 81 anos, quer dizer que já não sou muito criança mais, né? Então, mas tudo me traz saudades, até a briga da sogra, que não queria o namoro, não queria o casamento, prometeu de me matar, fez tudo, mas tudo faz parte da vida, né? Aquilo era gostoso, né? Tudo por aquilo se passava era gostoso, né? E ter os amigos que davam apoio, né? Aquelas coisas. Então, sempre tive muito amigo, né? Graças a Deus, felizmente. Do tempo de criança, quando o senhor brincava de menino, calça curta lá em Bofete, deixou-lhe alguma saudade ou não? Não, eu criança, eu fui criado no sítio, né? Eu nasci em Bofete, fui pro sítio e voltei com 14 anos. Então no sítio não tinha muito o que brincar, era mais vir na escola a pé em Bofete, depois trabalhar, ajudar meus pais no sítio lá, né? Serviço de repartir algodão, apanhar algodão, esse serviço do sítio, né? Vinha na escola, meio-dia ia embora e ainda tinha que trabalhar à tarde, né? Que fazia parte da... Era diferente, né? Hoje é proibido trabalhar a criança, né?
Tem uma lei no Brasil que é um absurdo, né? Que é uma barbaridade, né? Mas é assim, né? E uma música que lhe deixou saudade, que o senhor, quando ouve, o senhor recorda o passado do senhor? Tem muitas, mas eu gostava muito de Índia. Cascatinha, Cascatinha na Índia. Eu gostava muito daquela música. Eu gosto, né? Mas tem muitas que me traz saudade, não tenha dúvida. Mas eu gostava demais da Cascatinha. Tem algum motivo de gostar de Cascatinha da Índia? Sim, a gente era moço lá em Bofete, tinha os parques que ficavam tocando muito essa música naquele tempo, né? Muito tocado, acho que é isso, naqueles parques que tinha na cidade, ficava lá namorando, flertando com as moças, aquelas coisas, acho que é isso, né? Deve ser que tenha saudade. E o senhor dá uma palhinha na Índia aí ou não? Ah, não dou. Agora mesmo que eu vinha vindo aqui, eu estava ouvindo no carro a música. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer aqui o Ari Prat, ou Prat, né? O Ari Prat, que gentilmente cedeu esse rancho, a sua casa, para que a gente fizesse.